Papo de Porto 013, conectando pessoas e negócios, ampliando horizontes no setor portuário e comércio exterior. Patrocínio Wista Brasil, mulheres fazendo a diferença nos setores de shipping e trading. Lavanderia Johnny Washer, conveniência e qualidade perto de você. Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Papo de Porto 013. Eu, Luiz Fabiano, serei seu anfitrião nesta próxima hora, mas não estarei sozinho, é claro, nesta agradável noite de terça-feira. Estarei com um convidado para lá de especial, um amigo querido que conquistei na minha vida profissional. E é com grande satisfação que eu divido esta bancada com o Vladimir Matos. Mas antes de eu passar a palavra em definitivo a ele, eu irei fazer a minha autodescrição. Eu sou homem, negro, careca, olhos castanhos, 1,80 m de altura e hoje estou trajando uma camisa polo na cor rosa de mangas curtas. Boa noite, seu Vladimir, que prazer enorme recebê-lo aqui no Papo de Porto 013. Boa noite, Fabiano, satisfação enorme, obrigado pelo convite, espero poder contribuir com o seu programa. Legal. Seu Vladimir, eu não combinei com ele, mas eu irei fazer a audiodescrição do senhor Vladimir. Ele é um homem caucasiano, cabelos raspados, usa óculos, olhos castanhos e 1,85 m de altura e hoje está trajando uma camisa social na cor cinza de mangas curtas. Acertei aí a descrição? Azul marinho a camisa. Azul marinho? Eu confundi com você, estou meio daltônico, seu Vladimir, não esquenta a cabeça. Não, mas do resto tá tudo certo. Tá bom, obrigado. Um assunto muito importante e latente, seu Vladimir, com relação... A gente está tendo muitas mudanças, né? Governamentais, conflitos bélicos, reposicionamento de algumas cadeias globais de valor. E hoje, o motivo do meu contato com o senhor era justamente para o senhor assim, contextualizar a questão geopolítica do mundo e o impacto no nosso comércio exterior brasileiro. Tá? E aí, partindo do fertilizante e também de outras cargas que, lógico, pelo seu lastro profissional, o senhor tem conhecimento. E eu gostaria de saber do senhor o que vai impactar a questão do nosso comércio exterior, esse reposicionamento e essa mudança governamental que a gente está tendo no mundo. Olha, o retorno do Trump ao governo americano a partir do próximo ano é uma história ainda a ser contada, né? O primeiro ponto que a gente tem que ter muito claro em mente é que ele não terá um segundo mandato. Então, o que ele tiver que fazer, ele vai ter que fazer nos próximos 4 anos. A retórica de campanha dele foi muito baseada no MAGA, né? Make America Great Again, né? Tentando impulsionar a economia, o emprego, e isso, a aplicação de taxas altíssimas em produtos chineses. Mas, como eu disse, isso é parte de uma retórica. Os Estados Unidos e a China se dependem, né? Hoje, os Estados Unidos não têm uma força de trabalho suficiente para repor aquilo que traz da China. E vice-versa, a China também depende muito do mercado americano para pôr os seus produtos, né? E também de investimentos americanos que acontecem na China. Então, eu acho que existe uma preocupação, é claro, né? Mas acho que o foco principal do presidente Biden vai ser a economia, né? Que, aliás, ele ganhou essa eleição justamente por conta da dificuldade, da carestia, da inflação dos Estados Unidos, que era um fato novo nos últimos 20, 30 anos, né? Biden fez um mau trabalho? Não fez, mas não fez o suficiente para garantir a eleição da Kamala Harris, né? Eu acho que vai ser... Existem outros aspectos, eu acho que hoje a gente não pode ter os olhos voltados só em relação à China. A gente tem a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que ele disse que acabaria em um dia, né? Isso também é para ser dito, porque isso vai afetar diretamente a relação americana com os países europeus, que não querem esse avanço das fronteiras russas, né? Quando você menciona sobre a questão de comércio, o Brasil acabou de assinar 38 acordos comerciais com a China. A China pretende
continuar investindo. A gente não sabe os detalhes desses acordos, eles ainda também estão para ser mostrados, né? Porém, a gente sabe que o Brasil hoje, em função dos BRICS, né, exerce uma posição estratégica, né? O Brasil ainda é o celeiro do mundo, né? Nós exportamos muita soja, muito milho, né? A carne, o frango, né? Enfim. Então, se houver sabedoria por parte do governo brasileiro, ele vai se aproveitar das das oportunidades. Eu acho que o Brasil não pode virar as costas para os Estados Unidos, é um parceiro comercial importante, né? A economia precisa caminhar descolada da política, tanto em relação aos Estados Unidos quanto em relação à China. A decisão do governo brasileiro de não assinar acordos mais profundos com a China também achei interessante, porque preserva o lado brasileiro, né? O Brasil precisa se preservar. E temos ainda algumas coisas, por exemplo, o mercado europeu, que é um mercado que está sofrendo bastante, né? Impondo restrições a produtos brasileiros, como a carne de boi, né? Enfim, então é um momento em que preocupa um pouquinho, porque os países estão se fechando, né? A ideia de uma economia global, ela está hoje um pouco está sendo questionada, né? Se de fato, né, essa globalização da economia é positiva para todos. Eu continuo acreditando que sim. Eu não acho que o país se fechar em torno de si mesmo é o melhor caminho. O Brasil, nós ainda temos nossos problemas, nossos grandes problemas, o déficit fiscal, né? Preocupação em conter a inflação, juros altos que aumentam o tamanho da dívida interna brasileira, comprometimento do PIB, né? Mas, no contexto geral, o Brasil faz muito bem em se aproveitar dessa parceria com a China, faz muito bem em não fechar a porta para os Estados Unidos, manter a discussão em alto nível com a comunidade europeia, tentar preservar o máximo possível o Mercosul, expandir a relação com os países do que compõem o BRIC hoje, entrar em outros países. Então, eu acho que independentemente de Bush, do Trump, o Brasil tem um mar de oportunidades para vir para os nossos negócios. É uma questão de estratégia governamental, juntamente com o empresariado brasileiro, que vem se portando de forma altamente competitiva. Os produtos brasileiros são muito competitivos, né? Talvez haja agora uma preocupação, principalmente para as pessoas, o pessoal da indústria siderúrgica, em relação aos Estados Unidos, que é um grande comprador de aço brasileiro, né? Sobre uma possível tarifação, aumento na tarifação. Mas são coisas normais, são coisas corriqueiras. Eu acho que o Trump vai ter muita coisa para fazer, né? E certamente o Brasil não vai ser a janela de preocupação do presidente americano. Então o Brasil tem que aproveitar esse momento, cresça com a ASEAN, que hoje já é o nosso maior parceiro comercial, tanto em importação quanto em exportação, né? E leve vantagem. O Brasil exportou quase 190 bilhões de dólares em commodities ano passado, carne, frango, soja, né? Foram 160 bilhões de toneladas, né? E isso é extremamente positivo, é isso que contribui para o nosso superávit, né? Eu acho que nós temos que continuar nesse caminho. Isso independe do governo, de esquerda, de direita, né? Aqui no Brasil também acredito que a economia ela caminha um pouco descolada da política, isso também é super importante, né? E continuar buscando esses parceiros para que o nosso comércio internacional continue crescendo. Quando você fala do fertilizante, é muito interessante, né? Porque está diretamente ligado às nossas exportações, porque sem fertilizante você não consegue exportar. Houve, num primeiro momento do começo da guerra, uma preocupação em trazer o máximo possível de fertilizantes de lá para cá. É uma situação que está mais ou menos normalizada, não tá afetando a nossa produção. Tivemos sim problemas da safra, né, mas mais problemas ambientais do que falta de algum produto para a plantação. Mas a gente continua vendo que a capacidade produtiva das fazendas brasileiras é enorme. O trabalho que a Embrapa vem realizando no Brasil ao longo dos últimos anos nos permite hoje ter 2 safras por ano. Sim, a recuperação do solo ela é muito louvável com outras culturas também, né, seu Vladimir? Exatamente. Quando você falou
não lhe cortando o raciocínio, quando você falou do mercado europeu, das retaliações que tem com relação ao produto brasileiro, assim, numa visão assim um pouco mais ampla, essa retaliação ela trata-se de questões climáticas e de sustentabilidade no Brasil. Será que a recíproca é verdadeira com relação aos países europeus, com relação ao cuidado com a sustentabilidade na Europa? Essa crise, esse conflito que existe entre os países daqui da América do Sul, Mercosul, e o mercado europeu está muito mais relacionado à área agrícola, né? O que os produtores europeus alegam é que as exigências que são feitas para eles produzirem é muito maior do que nós fazemos para os nossos produtores. Então essa é a crítica dele, o que não é verdade. Todo produto brasileiro que é produzido, ele é homologado por um ente europeu, asiático, americano. Então, nós seguimos normas de plantio, de cuidados, né? A febre aftosa, por exemplo, ainda que exista, a grande maioria, 99% das fazendas exportadoras de carne tem controle sobre isso. Enfim, existe um chororô que é típico de quem precisa proteger o mercado num momento de crise. Você imagina que o produtor de carne irlandês quer perder o mercado dele para o produtor de carne de Santa Catarina? Óbvio que não, ele não quer. Então é natural essa pressão, é um jogo político que os produtores europeus querem, não diria mais benefício, mas aliviar um pouco a pressão que eles sofrem para produzir. Isso é justo, é natural, né? Especialmente no momento de crise econômica na Europa. O maior eco que eu vejo nesse sentido é a França sempre subido um tom com relação às exportações brasileiras para a Europa, né? Sempre a França dá aquele último toque refinado para dar uma segurada nas nossas exportações, né? E falando assim, até do próprio mercado ali da União Europeia, a gente teve, sem ser nesse governo, no outro governo, a gente teve também uma escalada de tensão com relação às nossas florestas. Então tem sempre um problema relacionado à sustentabilidade, à crise ambiental, é sempre uma desculpa. Quando não é no agro, é a questão de produção de gases de efeito estufa. Então há sempre uma desculpa para retalhar os produtos brasileiros. Faz sentido esse meu raciocínio? Olha, a gente não pode virar as costas para a crise ambiental. Ela está aí, ela existe, né? Quando se fala nas queimadas aqui no Brasil, que no primeiro momento do governo Lula, ela cresceu em relação ao governo Bolsonaro, que era muito criticado por conta disso, né? Eu acho que tem que haver uma preocupação. Eu acho, se você quer receber crédito de carbono, se você quer vender crédito de carbono e receber por isso, você tem que cuidar do seu meio ambiente, né? É óbvio que isso foi uma oportunidade que eles politicamente aproveitaram para cutucar o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o que é um problema muito sério, muito grave. Só que para que eles queiram, é o meu pensamento, né? É preciso pagar para isso. Se tem uma discussão hoje dos valores que se falam pelos créditos de carbono. Os países exigem alguns bilhões de compensação. Por exemplo, a China é um país que produz demais, polui demais e não quer entrar nesse rol daqueles que contribuem para o pagamento desse crédito de carbono. É um jogo de xadrez, né? Mas é claro que o Brasil, principalmente em relação à região amazônica, ela é sensível para o mundo. Isso é fato. O que ela gera de oxigênio é um negócio impressionante, né? Então, é natural. Esse é o contexto político das relações, né? E na França, isso também serve para
mudar o foco de vários problemas que ele tem. A gente sabe que a França é um dos países mais ativos em termos de sindicatos, a força de trabalho ela é muito presente, ela é muito exigente e ela faz barulho. O agricultor, se quiser colocar, ele para as estradas, ele põe trator, ele vai para Paris. Então, eles são muito ativos. Isso veio desde a República, surgiu lá, né? Então, eu acho que da República como moderna, como nós conhecemos hoje, né? Isso é natural, mas ainda tem muita... Macron, ele... com o crescimento principalmente da direita, não estou falando nem da extrema direita, dos partidos de direita, ele precisa buscar temas que tragam de volta para próximo dele assuntos externos e não os internos. Que problema ele já tem demais. Um desvio de foco, né? Sim, exatamente. Um desvio de foco. E aí quando a gente fala também das questões geopolíticas, então a gente, no início da nossa conversa a gente tratou que nós estamos estabilizados com relação à importação de fertilizantes. Mas também há, no Brasil, o crescimento meio que incipiente a questão do fertilizante orgânico. Pelo tempo aí que você tem, até trabalhando até com granéis, com cargas, você vê que isso vai suprir daqui a um médio ou longo prazo a questão da dependência do Brasil com relação à importação de fertilizantes? Talvez no médio prazo. Nós temos que estar preparados para isso. Nós temos um problema, o Brasil tem um problema logístico muito grande, né, de receber, armazenar, transportar. Nós temos carências, né, importantes na logística nacional, né? Hoje você pega um caminhão de sal, ele atravessa do Rio Grande do Norte até o sul, né, quando deveria ser transportado para um outro modal, por exemplo, no navio marítimo, né? Então, eu acho que sim, é importante para o Brasil, mas eu não vejo no curtíssimo do prazo ele como uma solução dos problemas brasileiros. Ainda vamos patinar um pouquinho, mais alguns anos, isso é natural, isso é normal, são prioridades. Hoje nós temos uma prioridade de produzir e vender. Produzir e vender. E mais uma vez eu quero dizer que o trabalho da Embrapa nesse sentido tem sido muito importante, né, para que a gente consiga cada vez mais elevar o nível da produção nacional. O fator de resistência das plantas, a questão de cultivo do solo, de proteção do solo, foi um trabalho durante muitos anos de pesquisa da Embrapa. E assim, tem outros produtos, né, até falando com traders, que a gente também exporta também, como é a cultura do amendoim também, que também está sendo bem está sendo bem exportada, mas que pelo menos aqui em Santos, né, a gente não tem esse hábito de pesquisar a questão da cultura do amendoim. Tantas outras culturas, o algodão, que está entre os 10 mais aí também exportados, algodão, minério de ferro também está puxando, celulose, enfim, tem muita coisa que vem do solo, né, com exceção do minério, mas muita coisa que vem do solo do plantio, que foi muito graças às pesquisas da Embrapa. Pimenta do reino, você mencionou o amendoim. Hoje você anda pelo mundo, você acha açaí, né? Que era um alimento desconhecido 10 anos atrás, 15 anos atrás. Hoje você está na Ásia, você vai achar uma toca do açaí. Né? E há uma busca enorme em torno por esse produto. A produção brasileira, o solo brasileiro é pródigo para essas coisas, né? E graças a Deus, né? Acho que isso é importante, porque se não fosse o agro, nós estaríamos com um problema muito grande, porque o nosso parque fabril hoje, e isso tem muito a ver com a educação a formação do brasileiro, nós temos uma carência absoluta de mão de obra. Se você hoje transportasse o parque fabril da China e colocasse dentro do Brasil, nós não teríamos trabalhadores suficientes para atender essa demanda. Então é preciso também se trabalhar, para que a gente mude também um pouquinho esse perfil, é preciso que o Brasil passe a vender mais produtos manufaturados, que ele busque outros mercados para venda desses produtos, né? Mas para isso é preciso investir na educação. Se não houver investimento na formação desses profissionais, nós vamos continuar tendo esse número elevado de pessoas que desistem de procurar emprego simplesmente porque não conseguem, os desalentados, né?
Ele fala, bom, se eu não tenho formação, eu não consigo, o que eu vou fazer? Então, aí nós continuamos nesse ciclo vicioso de Bolsa Família, Bolsa disso, Bolsa daquilo, e nós não conseguimos chegar em lugar nenhum. Não que eu seja contra o Bolsa Família, eu sou totalmente favorável, eu só acho que a gente precisa de uma porta de saída para o Bolsa Família, porque essa conta ela só tende a aumentar. Cada vez mais que se exige especialização, cada vez mais que se investe em tecnologia, as ofertas de emprego para esse tipo de pessoa vão se rareando. E isso é um problema social enorme para nós. Nos próximos 30, 40 anos, a gente vai ter muito mais gente fora, deixando de contribuir, do que pessoas contribuindo. E essa conta não fecha. Nosso país está envelhecendo, o Brasil já não é mais o país jovem que foi no passado, não é mais, a gente não tem que parar com esse discurso, nós somos o país do amanhã. Não é verdade. O Brasil precisa começar a se preparar para essa mudança em termos de educação, em termos de previdência, em termos de gastos, em termos de organização. Tantas coisas precisam ser feitas, porque senão nós não conseguimos sair disso, né? E vamos sempre, graças a Deus, ainda temos aí o agro, que todo ano, mesmo, olha, quando eu disse aqui que hoje o nosso maior parceiro comercial é a China, o Brasil é superavitário. Sim, entre a balança comercial com a China. Isso é super importante, né? E nós só estamos vendendo produtos primários, né? Imagina se nós fôssemos exportadores de produtos acabados, manufaturados. Né? Essas oportunidades nós não podemos perder. Né? Agora, o senhor tocou, a gente precisa do Bolsa Oportunidades e não do Bolsa Família. Sim, tá? A gente precisa do Bolsa Oportunidades. Lógico, a tecnologia ela espanta, né? E talvez possa ser que aquele desalentado enxergue a questão tecnológica um pouco afastada dele, da realidade dele, e ele não consiga chegar, né? Mais ou menos isso. A questão da educação a gente é um problema que entra ano, sai ano, entra governo, sai governo, nunca ela é solucionada, ela é sempre maquiada, né? Então tem muita coisa para rever aí na questão educacional. Eu trabalho com treinamento portuário também, e eu vejo nesse sentido até a questão de um simples acesso à máquina, dos comandos de máquina, as pessoas não terem a noção dos comandos de máquina, porque os comandos de máquinas estão em outro idioma. Uhum. Né? Isso é o básico, né? Fora outras coisas mais. Mas com relação ao nosso tema aqui de geopolítica, o senhor falou a gente estava falando o senhor falou da industrialização, né? Que a gente tem que ter produtos manufaturados. A CNI recentemente divulgou uma carta, né, de intenções de tudo que ela precisava para o país poder produzir, né, voltar a produzir muitas coisas aí que ele deixou de produzir. O senhor acha que nós teremos êxitos nessa missão, tendo o mercado chinês aqui sendo o nosso maior parceiro comercial? Olha, nós precisamos de uma reforma tributária séria, né? Que proteja a indústria brasileira. Eu não estou falando aí em proibir importação, mas que as torne mais competitivas. Os incentivos fiscais precisam estar no lugar certo, na hora certa, para a empresa certa, né? Nós temos aí ao longo dos anos tentando superar aquela guerra fiscal entre os estados da União. Então, por exemplo, você teve durante muito tempo o Espírito Santo como um polo importador por conta dos incentivos. Hoje você tem o estado de Santa Catarina, né? As cargas que vão hoje para Santa Catarina, a grande maioria da carga que descarga nos portos catarinenses fica em Santa Catarina, né? E Santos perdeu espaço por conta disso. O Porto de Santos, por exemplo, perdeu espaço, o Porto do Rio de Janeiro perdeu espaço. Então é preciso também se planejar como isso vai acontecer. Aí você fala o seguinte, bom, e a Zona Franca de Manaus? Eu digo para você, é um problema sério, ela não faz mais sentido hoje, porém você não pode acabar com a Zona Franca de Manaus assim, no estado de dedo, por um decreto, por uma canetada. Existe uma população, existe mão de obra, existe... Como é que você programa essa mudança? Entendeu? Então, e tudo isso existe, e aí nós temos aí um Senado, um Congresso, e cada um defende o seu, teoricamente defende o interesse do seu estado. Então, bom, agora BYD está indo para a Bahia. Ponto, vai lá.
quanto de isenção ela terá para se instalar na Bahia, quanto o governo deixa de receber para impostos por conta dessa aposta. Vai gerar tanto emprego assim? Vai gerar receita assim? A gente não sabe, né? Então tem os números, eles se conflitam, os números oficiais, os números dos órgãos, das entidades empresariais, mas o fato é que a gente precisa de uma discussão séria sobre a política tributária nacional, né? Que vise, não é uma questão de proteger, mas de incentivar a produção nacional. Nós já fomos exportadores de liquidificador, de carro. Nós chegamos a exportar Santana, Passat para a China, né? E hoje nós importamos os carros de lá, né? Os europeus estão proibindo, os americanos não deixam entrar carro elétrico chinês nos Estados Unidos. Não vamos muito longe, seu Vladimir. A ZPMC, que é a maior fabricante de portainers, os Estados Unidos está revendo todos os portos lá para tirar os portainers. Sim, exatamente isso. Mas isso é uma decisão estratégica do governo americano. Ele está associando a segurança nacional. Eu não sei se isso me parece meio exagerado, né? De repente o portainer para de funcionar, né? Mas no auge dos meus 59 anos, né? Eu sei lidar bem com controle remoto, não com tecnologia nem tanto, né? Mas sim, existe, o Biden tinha deixado bem claro que haveria um programa de incentivo para a mudança dos equipamentos. Isso pode acontecer, isso não ficaria surpreso. Mas também, de novo, questão de prioridades do governo americano. Será que levaram à frente isso? Eu não sei, eu realmente... Mas é natural que isso aconteça. Já que a gente está falando do governo americano, a gente não pode se furtar em falar de Taiwan, né, que é um ponto de tensão entre os Estados Unidos e a China por conta da produção de semicondutores. Você falou que o governo tem que ficar apartado, governo é governo e economia é economia. Nesse caso de Taiwan, que a gente já teve a Pelosi, né, eu só esqueci o nome dela, Nancy Pelosi, que teve lá fazendo uma visita e provocou todo aquele frenesi. Nós vamos ter todo esse frenesi de novo com o Trump, porque o Trump ele é meio sistemático, né, nesse caso. Né? Bom, primeiro precisa ser dito que Taiwan é protegido pelos Estados Unidos por lei. Não é uma opção do Trump, do Biden, qualquer outro. O território de Taiwan é protegido por lei nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos têm sim um compromisso. É claro que eu não acredito que o Trump dê ênfase a esse assunto nesse momento. Ele tem muito mais coisa para se preocupar. Não há. E essa demonstração de força da China, é natural que isso acontecesse. Né? O taiwanês ele pisa muito em ovos nessa relação. Tanto que até hoje nenhum presidente declara formalmente a independência de Taiwan, não vai fazer isso. Tanto que a maior parte dos países do mundo não reconhece Taiwan como um país. Né? Isso faz parte do jogo político. Né? Mas o que isso afeta para o cidadão americano? Quase nada. Vamos lembrar aqui que a indústria militar americana é muito forte, ela movimenta a economia, são muitos milhões, bilhões, trilhões de dólares todo ano que eles recebem. Então, para eles, faz parte desse jogo político, econômico e financeiro. Quando o senhor falou também, a gente estava comentando aqui sobre a fábrica da BYD na Bahia, né? E recentemente a gente está vendo uma construção aqui bem próxima, que é o Porto de Xangai, né, no Peru. Isso não tende, esse sonho ele não tende a acabar, porque, salvo engano, em uma pesquisa que eu fiz, o Porto de Xangai também vai desenvolver uma fábrica para a fabricação dos carros elétricos da China. Esse sonho não tende a acabar assim muito rápido? Isso daí não pode ser um balãozinho de ensaio, vou colocar a fábrica aqui, vou ficar uns anos, mas eu tenho um porto logo ali do lado, porque você tem um projeto de rearranjo logístico da China
e ela recentemente ela investiu no Peru. Olha, o porto no Peru, o maior propósito dele, que é um negócio sensacional, né, moderno, né, vai funcionar mais como um porto alimentador, né, como seria o que se planejou para Santos um dia, né? Descarrega nos navios maiores no Peru e você alimenta todos os outros países, os outros portos a partir do serviço feeder. Seria essa a grande sacada. Eu não vejo isso como um problema, né? A costa oeste da América do Sul também tem muitas deficiências em termos portuários, né? Não é nenhuma... Se você vai à China hoje, conhece os portos chineses, é outra conversa. Se você vai a Singapura, é outra conversa. Mesmo os Estados Unidos também tem muita deficiência portuária. Durante a crise do Covid, navios levavam 2 semanas para atracar. Os fretes marítimos subiram a casa de 20, 30 mil dólares. Mas eu não vejo isso como... Eu acho importante esses investimentos estrangeiros aqui, valoriza o nosso espaço, a América do Sul como um todo, né? E para o Peru, principalmente, que é um país que precisa desse tipo de investimento, também é muito importante. Faz parte da integração, né? É importante que os países aqui da América do Sul estejam integrados, né? Vocês viram agora a Guiana com óleo, né? De repente vai ser um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, né? As reservas são absurdas, né? A Venezuela não vai para... O que talvez seja hoje o ponto de um pouquinho de estresse aqui na América do Sul, a situação da Venezuela. Mas o americano que reconhece, o governo americano que reconhece um presidente que não foi eleito, né, continua comprando produtos venezuelanos, porque ele precisa também do óleo venezuelano, não é verdade? Então é isso que eu falo para você, política e economia, não que eles não caminhem junto, mas necessariamente eles convivem, né? E vão se tolerando, porque são as conveniências, né? Os Estados Unidos têm uma preocupação muito grande com a Venezuela e já estabeleceu o seu limite. Aqui você não vai tocar. Então, essa integração aqui na América do Sul é importante. Seria mais importante ainda que houvesse sintonia com a Venezuela, que é um país muito importante para a América do Sul. Fora isso, era um parceiro comercial também muito bom para o Brasil. Havia muitas exportações para a Venezuela. Nós exportávamos carro para a Venezuela, nós exportávamos animais vivos para a Venezuela. Então, e esse comércio exterior, o Brasil, ele, de uma certa forma, ele foi afetado. Mas é muito bom saber que Peru, Colômbia, Chile estão investindo nisso. A Argentina, principalmente agora, para surpresa de muita gente, né, começou a acelerar essa recuperação, né, e começa a dar sinais de recuperação importante, ainda apesar de todas as dificuldades, né, que para recuperar esse passivo, né, que surgiu ao longo dos últimos anos, mas eu fico muito satisfeito. Eu acho que nós precisamos de investimento. Se o europeu, se o americano não se preocupam com a América do Sul e você tem alguém que se quer preocupa, investir, dinheiro não aceita desaforo, investimentos menos ainda. Também é a geração de emprego e rendas lá. Sim, claro. E renda na veia, né? De novo, você consegue integrar, por exemplo, hoje o Brasil, falando de commodities, né, nós temos uma dificuldade muito grande de escoar a nossa safra, né? O Brasil talvez seja o único país que exporta esses grandes volumes em que a estrutura de armazenagem esteja mais próxima do porto que das fazendas, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a armazenagem é feita próxima das fazendas. Aqui é feita próxima do porto, né? Quando você tem uma situação de chuva, né, a safra recordes, o que acontece? Você deixa o navio parado no cais 1 semana, 2 semanas, isso tem um custo. Não é minha culpa, não é sua culpa. É a nossa realidade logística. Hoje, para se falar em duplicação da linha ferroviária, quanto isso vai impactar na parte urbana da cidade? Nós já precisamos outra imigrantes.
Não é verdade? Hoje um caminhoneiro, ele vem do Mato Grosso, ele vem de Goiás, ele já traz a família, ele já recebe uma ajuda para trazer a família, porque ele sabe que ele vai passar um tempo aqui na Baixada Santista. Né? Então, se você se assusta com a construção de um porto no Pacífico, você só se assusta porque você não tem capacidade de resolver seu próprio problema. E nós sabemos, hoje aqui parte da carga brasileira, o arco norte, já tem uma fatia importante da exportação do agro. E o agro está expandindo. Se você parar para observar, a produção de bovina, ela está migrando para o norte do país. Então a gente sabe que a exportação de carne brasileira, por exemplo, ela vai crescer exponencialmente na região norte e não aqui. Mesmo, não te cortando aqui um pouco, Sr. Vladimir, mesmo tendo essa crise climática que a gente teve no Rio Amazonas, porque a gente teve lá uma seca no Amazonas feroz, né, e a gente sabe que depende ali daquela região, Itacoatiara, tudo mais, para poder escoar o grão. Né? Então, mesmo com essa crise climática, há essa propensão de crescimento, tanto da questão do gado quanto da questão da soja. Eu acho que a questão do gado não volta mais atrás. É uma tendência mesmo. Né? O plantio de soja, de arroz, de agora também de milho e agora também do arroz, né? Vai ocupar um pouco do campo de pasto. Né? O gado brasileiro cresce comendo grama, né? Isso diferencia, inclusive, da criação americana, que é na base da ração. Da ração. Né? Então, essa tendência de empurrar para o norte, ela é natural e ela vai acontecer. E é óbvio que quando você consegue obter os resultados, né, positivos na exportação, a tendência é você buscar mais área de plantio. Então, hoje Tocantins é um polo de crescimento, né? O Mato Grosso não se fala, o potencial de crescimento de Goiás ainda é muito maior, né? Bahia, quem lembra, há alguns anos a Bahia era forte no cacau, depois passou para algodão e a soja já chegou lá, né? Então, enfim, o clima tem o seu impacto, isso é natural, né? Muito pode ser por culpa do ser humano, pode não ser por culpa do ser humano, mas tem essa tendência de que seja mesmo. Mas eu acho que a nossa capacidade de adaptação vai superar esses desafios. Ainda que eu diga, não se pode fechar os olhos porque existem problemas. O meio ambiente está gritando, né? Mas eu não vou fazer disso uma causa verde. Eu acho que a gente precisa tentar equilibrar as ações, cuidar do que precisa ser cuidado, sem contudo, descuidar do que é importante para nós. Além da região norte estar crescendo, a gente também teve um problema de seca num principal ativo que a gente tem com relação aos navios, que foi a questão do Canal do Panamá também. Então você teve redução do calado dos navios para poder fazer a passagem, o Lago Gatun secou, e eu acho que esse conjunto de fatores pode ainda impactar a questão do crescimento do Arco Norte. Não sei se o senhor acompanha meu raciocínio, mas assim, muito do crescimento do Arco Norte foi justamente para diminuir essa penada para ir para o outro lado, para o Pacífico. Só que o único acesso que a gente tinha era a questão, eu falo a gente tinha, para quem era o exportador brasileiro, é a questão do Canal do Panamá. E eu não vejo aí a longo prazo a questão do Canal do Panamá se recuperar novamente. Olha, eu tive no Panamá agora, no meados do ano. A situação a longo não, a médio prazo. Quer dizer. Houve sim uma crise hídrica muito em função da falta de chuvas. A gente não pode esquecer, não pode perder de vista que o Lago Gatun, ele alimenta também a cidade do Panamá, né? Então não pode faltar água na cidade por conta do Canal do Panamá. O Canal do Panamá foi duplicado, então ele exige mais águas, né? O que se desperdiça de água dessas movimentações é um volume muito grande. E água doce, água da chuva.
Né? Existe um projeto que eles estão fazendo de melhorar o aproveitamento das chuvas. Quero dizer aqui que eles ganharam muito mais dinheiro durante a crise, porque agora eles leiloam a passagem, eles vendem o direito de passagem. Né? Se você não tem um contrato, nós tivemos um caso de um navio tanqueiro que pagou $1 milhão pelo direito de passagem. Então você vê o tamanho do negócio. Então, como eles também se empolgaram com a ideia, também não se preocuparam. Mas a previsão é que esse ano já o nível da chuva já começasse a melhorar. Então não deve ter, segundo os especialistas, não deve ser um problema por muito tempo. Não deve ser. Então, mas é óbvio que quando se fala no Porto Peruano, se falava numa integração do produto brasileiro, é o produto brasileiro saindo pelo Peru, mas ele continua sendo produto brasileiro. E agora, não é só o porto, você precisa chegar no porto. E aí entra as deficiências logísticas do Brasil também, que é a construção de estradas que permitam que se chegue mais rápido ao Peru, ou rodovias ou ferrovias. Né? O Brasil está muito atrasado. Não vamos nos esquecer que havia um compromisso de empresas chinesas de fazer essa ligação entre Santos, né? Santos e Xangai. E até agora não aconteceu. Mas eu acho que a questão do canal... Se falou, inclusive, em construir uma outra passagem, eu não lembro se foi através da Nicarágua ou da Guatemala. Agora, exatamente. É o canal da Nicarágua. Isso. Mas que também não é uma obra de engenharia tão fácil assim, mas seria uma opção. O México já está investindo numa passagem rodoferroviária para ligar os dois lados do oceano. Então, assim, são coisas que são naturais. A gente não pode imaginar que tudo é definitivo, né? Que não vai mudar. Os países precisam buscar alternativas, né? E aí, sem dúvida nenhuma, eu acho que no próximo ano não devemos ter mais esse problema tão sério quanto o canal do Panamá, mas isso não muda em nada o fato de que, se tiver uma ligação Atlântico-Pacífico, também será importante tanto para a economia brasileira quanto para a economia peruana. A gente tem que ver isso com bons olhos. Dentro do seu tempo de estada aí, de labuta na área profissional de navegação, com a pandemia, a gente teve esse rearranjo da cadeia global de valor, favoreceu o Brasil? Olha, o Brasil teve um papel de destaque durante esse momento. O Brasil é um player importante, né? O Brasil hoje é ouvido. A China tem um profundo respeito, pelo menos pelo sul do nosso planeta. Ela reconhece isso. O Xi Jinping não veio aqui à toa, né? Essa deferência de um presidente chinês não é uma coisa comum, né? Eu acho que o Brasil hoje sim um bom interlocutor. A gente pode discordar de visões políticas do governo anterior, esse governo ou do próximo. Isso é natural, né? As prioridades do governo eu posso questionar. O Brasil, durante o primeiro governo e o segundo governo de Lula, tinha um foco distante dos Estados Unidos. Depois se aproximou. Em relação à Europa também. Não é uma relação que você precisa levar a fogo e a ferro. Você precisa ver como as coisas se adequam, como elas trazem benefícios para o Brasil. Então eu acho sim que a postura do governo brasileiro em relação ao comércio exterior hoje, né, apesar de toda essa confusão causada principalmente pela questão da guerra, Conselho de Segurança, né, acaba desviando um pouco o foco do que é importante. Eu acho que o Brasil tem que focar naquilo que é importante para ele nesse momento. Existem questões que o mundo precisa se preocupar, a guerra na faixa de Gaza, e aqui a gente não está fazendo nenhum juízo de valor, quem está certo, quem está errado, ou na guerra da Rússia e da Ucrânia. O fato é que o Brasil está tentando se posicionar como um player importante nesses conflitos. O Brasil está tentando se posicionar cobrando, né,
mais um comércio internacional mais equilibrado. Isso, eu acho que essa é a função do governo, que a gente não precisa desses ruídos, né? Como a vice-presidente, a esposa do presidente, ofendendo um cara que vai ter um cargo importante nos Estados Unidos, né? no governo americano. Isso não é necessário, isso é desnecessário. Eu posso até concordar com ela ou discordar dela, mas a posição que ela ocupa, né? Ela não deveria ter feito o que fez. Não é isso. Se fosse só para consumo interno, né? Mas hoje em dia não existe segredos, né? Então, de novo, eu acho que o Brasil, sim, pós-pandemia, se não recuperou totalmente aquela importância política internacional, tem recebido apoios de vários presidentes, principalmente os europeus, o Biden também, né? Com todas as dificuldades dele, também, né? Eu vou ver, agora é importante entender como o próximo presidente americano vai entender essas relações com o Brasil. Como o mundo vai funcionar em 2025, né, seu Vladimir? Olha, eu vou dizer para você, faz parte do jogo retórico que precisaria ser feito para ele ganhar aquelas eleições. Ele tinha os temas claros, o resto são discussões que eu até vejo de uma forma apolítica. A minha religião, se eu sou conservador, se eu não sou conservador, não foi isso que fez ele ganhar. O que fez ele ganhar foi a economia americana. Ponto. A inflação, os juros altos, né? O desemprego, a recuperação econômica. O resto ele vai falar sobre imigração, que ele vai construir um muro mais alto, menos alto. Ele depende da força, ele depende da mão de obra imigrante também. Isso é fato, né? Porque quando você atinge um determinado nível na sua vida, você não vai querer ser faxineiro, você não vai querer trabalhar em balcão, você não vai querer limpar chaminé, você não vai querer tirar neve da rua. Alguém vai ter que fazer esse trabalho. Quem faz esse trabalho hoje é o estrangeiro, é o imigrante. Ele se permite isso, ele precisa disso. E ele hoje é o quê? 1/3 da força de trabalho americana? Então você não pode desprezar. Se você falar, e vamos lembrar também, mesmo durante o governo Obama, o governo Obama foi um dos presidentes que mais deportou imigrantes. Fechou a porta. Mais fechou, não, deportação mesmo, né? O Biden pode ter diminuído o ritmo, obviamente ele não chegou àquele nível que chegou no primeiro momento do Trump, de separar pai, mãe e filho. Isso aqui realmente não deveria ter acontecido. Mas eu acho, de novo, é o discurso retórico dele que fez com que ele ganhasse a eleição, porque o americano quis ouvir aquilo, né? Eu vi uma entrevista de uma senhora espanhola, mexicana, já cidadã americana. Ela falou, olha, eu gostaria de votar na Câmara, mas quem nos ofereceu a solução econômica foi o Trump. Votei no Trump. Fato. Questão de entendimento da política americana, né? Como é que pode, né, um latino, né, no caso, se aprofundar tanto nas questões de eleição americana, na questão de economia americana? Assim, é uma coisa notável, né? Porque a cultura americana, ela foi construída a partir dos preceitos do protestantismo, onde que ter lucro não é pecado. Nós temos uma cultura mais católica, em que a avareza, a usura, né, era pecado. Então, quando você aqui no Brasil, quando você morria, os seus bens você doava para a Santa Casa, para a igreja, né? E lá nos Estados Unidos não. A visão de mundo deles é que você tinha que ganhar dinheiro, você tinha que estar bem, né? E isso está incutido na cabeça do americano com uma clareza absurda, né? Ele entra no emprego, a primeira coisa que ele quer saber é como vai ser o programa de previdência dele, né? Aqui nós não temos essa preocupação, aqui a gente sempre acha que dá tempo, né? E depois, quando você chega nas portas da sua aposentadoria, você vai falar assim, caramba, como é que eu vou viver com isso? Eu não posso me aposentar. O americano tem muito claro para ele, você conversa com o americano e fala, não, ano que vem eu estou completando tantos anos, estou indo embora, eu vou me aposentar, eu vou para a Flórida, vou pescar, eu vou para a Califórnia, que é muito frio, né? E essa cultura do americano, em que a prioridade dele é viver bem não é ser rico,
estar bem, pensar que um dia ele vai se aposentar, ele vai continuar vivendo normalmente sem grandes problemas. E é isso que falta muito aqui. Isso que falta não, é isso que nos diferencia, principalmente culturalmente, nas questões econômicas do povo americano. Uma preocupação muito grande em sobreviver. Vladimir, quando a gente aí falando aqui, vindo para o nosso mundo aqui, para Santos, né? No caso, a gente está tendo aí alguns movimentos, tanto de legislação quanto de cargas, né? A gente está tendo um movimento aí dos adensamentos portuários, né? E a gente vai sobrar pouco pedaço para quem movimenta aquele excedente de carga. Com relação a essa carga vindo para o granel, aí, importação, que a gente estava falando muito da importação, a gente tem 2 portos próximos, né? Santos e Paranaguá, que movimentam esse fertilizante. Como isso vai, na sua visão, como isso vai ficar no futuro? O que você vislumbra aí pelo futuro com relação à carga de fertilizante para o Porto de Santos? Olha, eu acho que eu acredito que se são as condições climáticas que atrapalham as operações portuárias, eu não vejo no médio prazo um problema muito sério em relação a isso. Eu acho que nós temos condições de acomodar. Você vê que o Deep World está expandindo a operação, ainda existe, nós estamos falando aqui de outras áreas que podem ser utilizadas para o crescimento do porto. A questão dos containers, nós temos a questão do STS-10, que temos o próprio Concais na área turística. Eu tenho uma preocupação e eu defendo muito o modelo do Porto de Santos, que é basicamente o mesmo do modelo de Rotterdam. Eu acho o Tarcísio um excelente governador, foi um excelente ministro, mas eu não concordava com a ideia de ter um porto 100% privado, de ter um dono como nós tivemos durante 100 anos, 90 anos com a antiga Companhia Docas de Santos. Por quê? Existem determinadas cargas de baixo valor agregado que um operador portuário particular talvez não tivesse interesse em operar, por exemplo, o sal, que eu falei aqui no começo da nossa conversa. Qual seria o grande negócio para 90% dos empresários? Que se o Porto de Santos só movimentasse container, que aí ali que está o dinheiro, né? Uhum. Porque uma característica dos terminais portuários brasileiros é que eles não são pontos de passagem. Armazenam, transportam, entregam, né? Fazem a logística também, faz parte do pacote deles, né? Em boa parte do mundo não, ele é simplesmente um ponto de passagem, né? E isso aqui em Santos, quando o governo ele começa a dividir isso, categorizar as áreas de Santos para determinado tipo de movimentação de carga, ele também protege o porto, ele protege a população, porque a distribuição desses produtos também é importante, tanto na importação quanto na exportação. Mas eu acho que a exceção do container, que talvez falte nesse momento, esteja sobrecarregado, né, por conta do volume de importação, que eu particularmente fiquei surpreso com o dólar alto, esse movimento ainda continua, uma economia que ainda patina um pouco. A demanda tem sido bem atendida. Nós tivemos um problema esse ano de quebra de safra, né? O volume por conta das secas, por causa das enchentes, por causa desses problemas que aconteceram, principalmente na região centro-oeste, acabaram afetando um pouquinho as exportações brasileiras em termos de volume. Mas eu acho que não vai ser um problema muito grande. Ainda nós temos áreas para crescer, mas também precisa entender que não faz muito sentido você andar 5 mil quilômetros do Tocantins para chegar no Porto de Santos, podendo exportar via Arco Norte. É uma questão logística. As ferrovias estão investindo bastante nesse sentido, a Rumo, principalmente no estado de Goiás, né? Do Mato Grosso já existe, né, uma linha ferroviária que não consegue dar conta do volume, principalmente quando você tem carga containerizada ao invés de carga solta, né? Você ainda tem necessidade por conta do peso da sua capacidade de transporte. Muitas vezes o container não vem direto até o porto, ele é obrigado a descarregar no meio do caminho, aí depois ele acaba descendo de caminhão. Nós temos deficiências importantes, mas o que eu acho de positivo nisso tudo é que os problemas estão sendo atacados.
investimentos na malha ferroviária estão acontecendo. O que falta? Definir pequenos detalhes regulatórios em relação ao funcionamento do porto. A gente não pode agora ter um governo que é contra a privatização do porto e daqui a 4 anos o outro vem e fala, não, eu sou a favor da privatização do porto. Não dá para você ficar nessa roda viva de incertezas ao longo dos anos. O seu projeto você não faz um investimento para 5 anos, você não investe bilhões para 4 anos de mandato. Você investe para 25, para 30. Para 50. É para 50. E você precisa pensar nisso, né? Então essa é a parte em que a política precisa conviver melhor com a economia. A logística brasileira é realmente um assunto que precisa ser tratado. Foi terça-feira, na véspera do feriado, eu fui descer. Eu levei 6 horas para descer, para chegar a Santos. Né? E o Tarcísio, ele fala isso. Nós precisamos pensar na duplicação da imigrantes. Aí você tem a questão de meio ambiente, das licenças. Nós estamos falando do túnel. Há 70 anos nós falamos de um túnel que liga Santos ao Guarujá. Né? E não anda, patina, envolve desapropriação, não envolve desapropriação, quem vai pagar, vai ter pedágio, não vai ter pedágio, né? Essas discussões, aí o governo federal, por motivos políticos, não se entende com o governo estadual, que não quer se entender com o municipal, então tudo isso precisa ser pensado, né? Falta um pouco de visão lógica nesse sentido, é preciso boa vontade. Enquanto o ministro foi o Márcio França, ele tinha uma visão conhecedora desse mercado. Trocou para um ministro que não tem o mesmo conhecimento. Não estou dizendo que ele é mau ministro, mas o foco dele já é outro. E nós perdemos essa oportunidade com o Márcio França aqui para a região. Eu acho que seria muito importante que ele estivesse aqui, né, como ministro ainda, porque ele tem o nosso sentimento, ele sabe o nosso sentimento, ele fala a nossa língua. Né? Veja, houve uma mudança importante agora, que alguns terminais privados vão poder então operar carga de terceiros, algo que era proibido. Então você tem, por exemplo, um terminal de celulose em Santos, eu vou me permitir não se mencionar o nome, que a capacidade instalada dele é muito maior que a demanda que ele tinha. Então você tem uma área subaproveitada. Quando o governo fala, não, você pode fazer isso, você está trazendo mais carga para o Porto de Santos. Mesmo tipo de carga, mas está trazendo carga de outros players para utilizar aquele espaço que hoje não é aproveitado. Então, essa é uma decisão inteligente do governo. Mas essas soluções, elas vêm saindo ao longo... Nós que militamos principalmente no Porto, né? Elas vêm a conta-gotas. A conta-gotas. E acho que esse que é uma coisa que realmente a gente precisa melhorar. Os nossos representantes em Brasília, tanto o Paulo Alexandre quanto a própria Rosana Vale, né? O Paulo, que faz parte de uma comissão de portos e aeroportos, principalmente, né? É preciso começar a cobrar um pouco mais o governo para soluções que interessem a nossa cidade. As pessoas costumavam dizer que o Porto de Santos ele anda de costas para a cidade, quando eles deveriam estar abraçados, né? E talvez esse diálogo, né, que precise ser melhor conduzido, né, pelos nossos representantes em Brasília. Quando a gente fala, você falou da questão da privatização dos portos, da privatização da autoridade portuária, no caso, né? Uhum. A gente não tem nenhum exemplo no mundo de privatização desse modo, né? Então, o único exemplo que a gente vai ter é o Porto de Vitória, que está gateando aí há 2, 3 anos, né, com relação a esse sistema, e que a gente também viu que algumas tarifas subiram lá exponencialmente, né? E aquilo causou também um outro frenesi, porque, na minha humilde visão, Vladimir, o Porto de Santos não é um Porto de Vitória. O Porto de Santos movimenta 4 vezes mais do que o Porto de Vitória, hein, em matéria de carga, de volume. Uhum. Então, demandaria se debruçar num estudo mais aprofundado da questão de você privatizar o Porto de Santos. Lógico, as empresas já são privatizadas, os cais acostáveis já são privatizados, está tendo adensamento de área, então tudo isso já está ok, mas a autoridade portuária, a gente precisaria se aprofundar melhor em cima do tema, porque a gente está mexendo com 30% da balança comercial brasileira, né, de um ativo, né, do Brasil, cujo quem cuida desse ativo é a autoridade portuária, né,
Já foi APS, já foi DOCA, já foi Santos Port Authority. Então é APS hoje, com relação à autoridade portuária. Olha, só para a título de informação, sim, existe um modelo sim de porto totalmente privativo, como aconteceu na Austrália, né? E o que aconteceu em Vitória aconteceu na Austrália. Um aumento exponencial na tarifa. Ele é o arrendatário, então ele escolhe, ele define as tarifas, né? Aí entra o papel aqui, traçando um paralelo com o Brasil. Para isso existiam os órgãos regulatórios, né? Para isso você precisa saber se o preço que ele está praticando é abusivo ou não é abusivo, né? Existem algumas coisas que a gente observa, que me causam preocupação, nesse momento em que a verticalização está muito presente. Então, por exemplo, eu posso dizer que hoje o único porto, o único terminal que, teoricamente, não é exclusivo é o DP World, né? O único que, né? O Santos Brasil agora já é praticamente parte de um conglomerado estrangeiro, que está entre os maiores armadores do mundo. E a questão que se impõe quando nós formos fazer o STS 10, para quem vai? Essas empresas vão poder participar dessa licitação? Não vão? Como é que fica? Então, essa questão de equilibrar o jogo, né, entre os players também é muito importante. Isso independe, se fosse um único dono do Porto de Santos, talvez a gente não estivesse nem falando sobre isso agora. Mas como eu disse, o regime de concessão ele deve, acima de tudo, preservar, ter em mente que é preciso preservar o usuário final, né? Então, é a questão que eu acho que é fundamental para ser pensada em relação ao Porto de Santos, né? Mas o modelo de Santos me agrada bastante, em termos porque trouxeram investimentos, a movimentação de carga cresceu exponencialmente, como você acabou de falar, são 30% das exportações brasileiras, né, da carga que se movimenta no Brasil, 75% do PIB brasileiro está aqui na região sul-sudeste, isso a gente não pode se negar. Então, a questão do porto, né? Eu lamento muito que o CAP, que um dia foi um órgão de decisão, hoje seja meramente um órgão consultivo, né? A gente perde nosso local de fala, a gente pode falar de praticagem, a gente pode falar de dragagem, a gente pode falar de uma série de coisas. Durante muitos anos, o que se recebia no porto, se coletava no Porto de Santos, era investido em Vitória, em outros portos brasileiros, né? No Rio de Janeiro, Itaguaí, e o dinheiro não ficava aqui. E o nosso porto ficando defasado. Hoje já não. As outorgas acabam sendo obrigatoriamente investidas no Porto de Santos. Então o sistema vai se aperfeiçoando. Nós somos um país com 200 milhões de habitantes, características diferentes, dialetos diferentes, sonoridade diferente, custo diferente. Encontrar um ponto de equilíbrio, né? Essa torre de Babel que nós somos, né? É bastante complicado. Quando você falou da Austrália, eu lembro desse exemplo, eu até me corrijo, que eu lembro muito bem que esse exemplo ele foi citado aos quatro ventos, né? Mas só tinha esse exemplo, né? Ele era único, né? Com relação a isso. E os private ports, que eram o exemplo da Inglaterra, Margaret Thatcher, né? Que fechou os portos lá para todo mundo. Mas eu lembro que também a própria Austrália estava querendo voltar atrás ao antigo modelo, teve esse sussurro, né, com relação a voltar ao outro modelo, porque estava encarecendo tudo que estava passando pelo porto, estava encarecendo, estava chegando na mesa. Custo Austrália. O custo Austrália. Tem o custo Brasil e o custo Austrália. Agora a gente tem que pegar esse exemplo que a gente está tendo aqui em Vitória e ver qual vai ser o termômetro para daqui a alguns anos, né? Eu acho que, a princípio, foi alegado que foi um investimento em tecnologia que estava encarecendo a questão de todas as tarifas portuárias, mas que isso ia tender a se equalizar com os anos, né? Agora a gente tem que esperar, né? A gente só tem, acho que, 3 anos desse movimento do VPorts, 2 anos, salvo engano, então a gente vai ter que esperar um pouco mais de tempo. Eu ia fazer uma pergunta para você, a gente está caminhando aqui para o nosso final. Lembrei, mudança de legislação, para a gente finalizar aqui, a gente está tendo
o ano passou em cima dessa mudança de legislação, anteprojeto, com relação à legislação portuária, com relação a arrendamentos. Na sua visão, a gente teve a primeira legislação, que foi a Lei de Modernização dos Portos, em 93. Depois a gente teve, em 2013, somente 20 anos depois, uma mesma mudança de legislação, né? E agora a gente está com uma legislação que, na minha visão, é jovem ainda, né? 2013, nós estamos em 2024, somente 11 anos. Se ela teria necessidade de ser revista novamente? Olha, a gente não... 10 anos hoje em dia é muito tempo, é uma eternidade, né? Eu acho que a gente fala sobre legislação, a gente fala sobre alfandegamento, a gente fala sobre liberação de carga, a gente fala sobre burocracia, a gente fala sobre tecnologia, né? Tem muita coisa afeta a isso que precisa ser repensado, que precisa ser modernizado. A questão dos sistemas de arrendamento, a questão de investimentos, a questão de outorgas, né? Aonde vai ser investido, onde deixa de ser investido, né? Tudo isso são modelos que precisam estar sempre atualizados. Sempre há uma oportunidade de melhoria, maior ou menor, sempre há. A gente não pode achar que só porque tem 10 anos ou porque tem 12 ou 15 anos tá bom assim. Não, a legislação sempre precisa ser melhorada. Primeiro porque a gente precisa ter um controle mais efetivo sobre aquilo que entra, o que sai do nosso país. Segundo, porque a tecnologia ela é importante e ela está chegando, né? Você falou sobre remessas cambiais hoje, onde que, por conta desses desarranjos políticos, eu quero acabar com o SWIFT, eu vou criar o meu novo modelo de remessa, que já existe. Você pode comprar uma carga na China trocando por RMB no seu celular, né? Então essas coisas, como o comércio exterior vai se adequando, passa necessariamente por mudanças em todo sentido, tanto na área de infraestrutura, tanto na área burocrática, tanto na área empresarial. Nós nos atualizamos todos os dias. Nós estamos cada vez mais antenados, nós estamos cada vez mais interligados com as autoridades. Hoje não se fala, o Brasil tem sistemas de controle que você pode concordar ou discordar, tão modernos quanto os que existem na China, tão modernos quanto existem nos Estados Unidos, quanto existe na ISPS, a questão da segurança, enfim. Eu acho que o brasileiro tem uma capacidade muito grande de adaptação, né? O que a gente nós temos que nos livrar dessas travas burocráticas que fazem com que as coisas não andem. O Porto de Santos ele é essencial para o Brasil. Você mencionou, eu repito aqui mais uma vez, a importância dele, o peso dele na economia brasileira, e ele precisa ser tratado com carinho. O Porto de Santos precisa ser... Da mesma forma que o Porto de Itacoatiara, o Porto do Rio Grande, hoje temos a questão de Itajaí, opera, não opera, vai, não vai, Navegantes expandindo, Itapuá crescendo, com projetos de expansão. Esses são sinais de vida da economia brasileira. Nós temos 8 mil quilômetros de fronteira marítima, por que não aproveitá-las, né? Então eu acho assim, tudo no nosso dia a dia, um dia pode ser tempo demais. Legal. Senhor, ia faltar tempo aqui pela conversa agradável. Eu agradeço imensamente o seu tempo aqui, a sua disponibilidade. Muitíssimo obrigado. Não tenho um adjetivo correto para colocar, assim, além de agradecer você pelo teu cabedal de conhecimento aqui. Eu tive uma aula aqui. Nós demos uma volta no mundo aqui e chegamos a Santos. O navio atracou em Santos. Muito obrigado mais uma vez pela tua presença. Se você quiser deixar um recado a quem você quiser desejar, fica à vontade também. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, quero dizer que foi um prazer enorme estar aqui com você. Eu quero mandar um abraço para todo mundo da comunidade marítima, né, que cresceram comigo. Eu comecei em 1980, né, já estou aí com um bom tempo de estrada, né. Eu era aquele cara que ia para o navio uma segunda-feira, fechava o porão na sexta, conversava com o comandante. Hoje a gente dá bom dia às 6 da manhã e boa tarde às 4, que o navio já está indo embora, né? Então, para todas essas pessoas que militam no setor
marítimo, eu reconheço muita importância, seja da estiva, seja dos conferentes, dos consertadores, dessas pessoas que trabalham nas capatazias, do nosso tempo de companhia docas, né? De a fiscalização da Receita Federal, que nos acompanhavam tanto, da Polícia Federal, esse pessoal com que a gente desenvolveu, cresceu, conheceu, brincou, bateu bola, tomou cerveja, né? Que fazem parte que contribuíram muito para o nosso aprendizado. A eles eu mando um abraço forte, né? Porque a comunidade marítima é especial. Obrigado, Sr. Vladimir. E a quem quiser acompanhar o nosso canal no YouTube é @Papo de Porto 013 e a nossa página no Instagram é @Papo de Porto 013. Desejo a vocês uma semana de vitórias. Muito obrigado por estarem acompanhando o canal do Papo de Porto 013. Um grande abraço e fiquem com Deus.